Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a este nosso segundo encontro da disciplina de contabilidade. Eu sou o professor Antônio e é neste momento que nós vamos compreender a nossa segunda demonstração contábil. E a aula de hoje tem o título de Método das Partidas Dobradas. Então é com base neste tema que nós vamos compreender como é a escrituração contábil, como reconhecer os fatos contábeis e registrar essas ações e trazê-las para dentro das demonstrações contábeis. Então é no encontro de hoje que vamos compreender duas ferramentas ou duas abordagens que vão contribuir para você durante a elaboração do balanço patrimonial ou ainda durante a elaboração da demonstração do resultado do exercício. Bom, então vamos compreender quais são os objetivos deste encontro. Olha só, é nesta aula que será desenvolvida algumas competências e essas relacionadas ao conhecimento e à análise da estrutura patrimonial e econômica de uma empresa. Então, nós vamos compreender nesta aula tanto a estrutura do balanço quanto a estrutura da DRE, esta segunda demonstração contábil que evidencia o resultado econômico de um determinado período de uma empresa. Além disso, vamos compreender a importância dos registros dos fatos contábeis na contabilidade. O que esses fatos contábeis contribuem com as demonstrações? Então, é com base nos fatos contábeis que nós registramos ou então nós elaboramos as demonstrações contábeis. É isso aí. Então, nesta aula, vamos compreender a demonstração do resultado do exercício, verificando os seus conceitos, sua finalidade, o objetivo deste demonstrativo e, em seguida, verificar a estrutura desta demonstração. Assim como nós fizemos no nosso primeiro encontro, compreendemos a estrutura do balanço patrimonial, vimos quais eram as classificações, lembra-se, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E a demonstração do resultado do exercício também possui a sua estrutura, possui alguns grupos, alguns subgrupos, possui as contas de resultado, que vão evidenciar ao final da demonstração se a empresa obteve lucro ou prejuízo em um determinado período. Bom, então agora nós vamos para o vídeo de abertura deste nosso segundo encontro. Olha só. Às vezes a gente se anima e perde o controle, né? Gasta um pouco mais no final de semana, compra uma roupa um pouco mais bonita, um presente caro para a namorada, abre uma exceção para comer em um restaurante, daí passa um cartão aqui, outro ali e se esquece do aluguel para pagar, da conta de energia que vai vencer, da mensalidade do curso. Se para uma pessoa normal de vez em quando já é difícil se organizar financeiramente, imagina para uma corporação que tem diversos outros gastos. Nessa unidade de contabilidade, você vai conhecer algumas das estruturas e métodos que as organizações utilizam para manter suas finanças sob controle, a partir do registro dos fatos contábeis e dos procedimentos de elaboração das demonstrações contábeis. Uma dessas estruturas é o plano de contas, uma relação ordenada de todas as contas existentes na empresa. Cada empresa faz seu próprio plano de contas adequado às suas necessidades. Nele, as contas podem ser classificadas em elementos patrimoniais, que incluem ativos, passivos e patrimônio líquido, ou em elementos de resultado, que são receitas, custos e despesas. Para agilizar o trabalho e facilitar a classificação dos documentos, o plano de contas é feito através de códigos. Cada conta contábil tem um determinado código ou número e os seus diversos graus. E cada grau possui um significado. Parece complicado, mas não é. Preste atenção nesse exemplo. O primeiro grau pode indicar a estrutura, ou seja, se a conta é classificada como ativo,
passivo e patrimônio líquido, receita e deduções da receita ou custos e despesas. O segundo grau pode indicar o grupo das contas, se são de ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E o terceiro grau pode indicar o subgrupo no qual ela se encaixa, podendo ser disponibilidades, clientes, fornecedores ou obrigações trabalhistas e previdenciárias. Ao longo da unidade, você também vai conhecer o método das partidas dobradas, uma técnica publicada em 1494 e utilizada até hoje. Além de ver quais são os livros contábeis obrigatórios pela legislação e como funciona a nova forma de escrituração digital. Na SR, você vai conhecer a Ana, nova contadora da revendedora de calçados Pé Bonito. E ao longo das situações problema, terá de ajudá-la a reestruturar alguns processos contábeis feitos pelo antigo contador, utilizando as técnicas e métodos vistos nessa unidade. Você está pronto para começar? Acesse o seu livro didático e as web aulas. Também não se esqueça de responder aos questionários de pré e pós-aula. Em seu ambiente virtual de aprendizagem, você encontra material complementar para te auxiliar nos estudos. Então agora é com você. Eu fico por aqui. Até mais! Olá, e para que nós possamos então avançar nesses conhecimentos, compreendendo sobre o método das partidas dobradas, entre outros assuntos que serão verificados ao longo das situações problemas, vamos então verificar quais são os conhecimentos básicos, os conhecimentos prévios necessários para que você possa ter um maior aproveitamento deste encontro. Então, olha só, é fundamental que você reconheça, lembre da composição do patrimônio das organizações, pois neste encontro vamos tratar novamente sobre a estrutura patrimonial. É isso aí, vamos falar do balanço patrimonial e com base em alguns fatos contábeis que não foram reconhecidos durante um determinado período, vamos utilizar a técnica dos balanços sucessivos para apresentar cada fato contábil à medida que ele ocorre, apresentando um novo balanço, até que, ao final dos 7 fatos contábeis, que nós possamos apresentar o último balanço patrimonial, que vai evidenciar o resultado acumulado, o resultado patrimonial, econômico e financeiro, ao final de um determinado período. Então, o que é a composição do patrimônio de uma organização? Lembre-se, o patrimônio de uma empresa, ele é formado por bens, direitos e obrigações. Lembram-se? Bom, bens e direitos representam os elementos classificados no ativo. E o ativo nós classificamos em ativo circulante e ativo não circulante. Já as obrigações são aqueles elementos que nós verificamos dentro das obrigações exigíveis e também daquelas obrigações não exigíveis. As obrigações exigíveis compreendem o passivo circulante e não circulante. E as obrigações não exigíveis são representadas, são classificadas dentro do patrimônio líquido. E este conjunto do passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido representam o passivo, tá certo? Passivo, então, corresponde ao conjunto de obrigações. E o ativo, o conjunto de bens e direitos. Lembrando também que esses bens são aqueles tangíveis e intangíveis. E os direitos são representados, por exemplo, pelas duplicatas a receber, que é de propriedade da empresa, entretanto está na posse de outras pessoas, tá certo? E olha só, a estrutura do balanço patrimonial, como é formado o balanço? Então nós temos aqui, ó, balanço patrimonial. Observando a estrutura, do lado esquerdo nós temos o ativo e do lado direito nós temos o
passivo, ambos representando, então reunindo elementos patrimoniais. Em relação ao ativo, nós temos primeiramente o ativo circulante, em seguida ativo não circulante. Em relação ao passivo, temos primeiramente as obrigações com terceiros, que corresponde ao passivo circulante e o passivo não circulante, e em seguida nós temos o patrimônio líquido. Então, esta é a estrutura do balanço patrimonial que você necessita compreender para este encontro e também entender esta composição do patrimônio das empresas. E olha só, além disso, é necessário que você reconheça e saiba classificar os fatos contábeis ou então as contas contábeis entre contas do ativo, ativo circulante, ativo não circulante, aquelas contas classificadas no passivo circulante, não circulante e no patrimônio líquido. E lembre-se, para calcular o patrimônio líquido, nós podemos utilizar a fórmula que foi apresentada na aula anterior. O patrimônio líquido é o saldo residual, é o que sobra entre o ativo e o passivo. Lembre-se, ativo circulante mais o ativo não circulante menos o passivo circulante e menos o passivo não circulante, o valor que sobrar corresponde ao patrimônio líquido. E além disso, além de saber classificar as contas contábeis entre esses elementos, os grupos e subgrupos do ativo e do passivo, é necessário também saber utilizar a técnica dos débitos e créditos, que nós também verificamos na nossa aula anterior, que trata-se já do método das partidas dobradas. Isto é, para cada débito existe no mínimo um crédito, ou ainda, para cada débito pode haver um crédito ou mais, ou então, para cada crédito podem haver um débito ou mais, tá certo? E essas regras de lançamento, este método de lançamento dos fatos contábeis, vamos compreender ao longo das nossas SPs, onde serão apresentados fatos contábeis em que deverão ser reajustados ou realocados dentro do balanço patrimonial. E quando nós compreendermos, quando for apresentado a demonstração do resultado do exercício, além de compreender a diferença entre contas patrimoniais e contas de resultado, vamos considerar esses fatos contábeis, ajustar o balanço patrimonial e, em seguida, elaborar a demonstração do resultado do exercício. Bom, então, para que nós possamos iniciar as nossas SPs, vamos compreender, então, a nossa situação geradora de aprendizagem. Olha só. Então, a empresa comercial Pé Bonito, ela revende calçados no mercado em que ela atua. E, insatisfeito com o serviço prestado pelo antigo contador, o proprietário desta empresa resolve contratar uma nova profissional contábil, que será representada pela Ana, e esta profissional será responsável pela escrituração contábil, pelos assuntos contábeis desta empresa, tá certo? Então, a Ana será responsável pela reestruturação dos procedimentos contábeis da empresa. Então, à medida que nós compreendermos cada uma das SPs, vamos auxiliar esta profissional a resolver os desafios, as barreiras verificadas ao longo de cada situação-problema. Então agora, vamos para a nossa primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis.
Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Olá, chegamos à nossa primeira situação problema e é neste momento que nós vamos verificar os fatos contábeis apresentados na nossa segunda unidade do livro e, com base nesses fatos contábeis, reajustar o balanço patrimonial que já foi apresentado, que está aí presente no nosso livro, e então considerar esses efeitos e observar a variação patrimonial dentro do balanço, tá certo? Então agora vamos compreender a nossa primeira SP. Olha só. A Ana, ela necessita reestruturar o balanço patrimonial da empresa Pé Bonito, tá certo? E olha só, para isso é necessário reconhecer ou registrar os fatos contábeis ocorridos dentro da empresa. E para que nós possamos registrar esses eventos, vamos utilizar o método de balanços sucessivos. E é claro, também vamos utilizar o método das partidas dobradas para que fique ainda mais claro a evidenciação da mutação das contas patrimoniais. Então, para cada fato contábil, vamos observar as modificações provocadas em cada uma das contas patrimoniais, considerando que o balanço patrimonial apresenta saldos iniciais que estão presentes neste demonstrativo. E em seguida, nós então vamos revelar essas mutações provocadas por conta dos fatos contábeis, esses fatos oriundos das ações, das atividades da organização. Então vamos continuar a nossa primeira situação problema, verificando o que é necessário ser feito por esta profissional. Então, olha só, primeiramente é fundamental, nós precisamos saber classificar as contas contábeis que pertencem ao balanço patrimonial. E, além disso, existe um modelo a ser utilizado durante a apresentação do balanço? Então, também é necessário saber ou reconhecer como é a estrutura do balanço patrimonial, tanto que foi apresentado como um conhecimento prévio necessário para o avanço durante esta segunda unidade. E olha só, e como que se aplicam os conceitos e as regras relacionadas às técnicas que auxiliam durante a escrituração contábil, ou então durante o registro dos fatos contábeis, até a apresentação das demonstrações financeiras. Então, com base nesses questionamentos, vamos caminhando e verificando os assuntos relacionados à nossa primeira SP. E olha só, chegamos então aos primeiros conceitos que tratam sobre os atos administrativos e os fatos administrativos ou fatos contábeis. E o que são esses dois elementos? Então veja só, atos administrativos são ações, acontecimentos que não vão provocar modificações na estrutura patrimonial de uma empresa. E já os fatos administrativos ou fatos contábeis são eventos que ocorrem dentro da empresa e que são necessários de serem reconhecidos pela contabilidade. Então, são ações que vão provocar mutações no patrimônio de uma entidade, vão provocar mutações nos bens, nos direitos e nas obrigações. Por exemplo, a transferência ou então o depósito do dinheiro do caixa da empresa na própria conta bancária. É um fato contábil, provocou uma variação no patrimônio. Entretanto, não aumentou o ativo, mas saiu o recurso do caixa e este recurso foi transferido para o banco. Então, houve uma mudança na estrutura patrimonial. E olha só,
E também, fatos contábeis são aqueles que modificam o balanço patrimonial. Então, a venda à vista de mercadorias é um fato contábil. Vai aumentar nós esperamos que este fato contábil aumente o ativo da empresa. Pela troca dessas mercadorias, visto a entrada de novos ativos no banco, no caixa da empresa, tá certo? Então, esta é a diferença entre atos e fatos. Atos não são registrados na contabilidade, não são considerados. Fatos, nós devemos registrar e levar essas mutações para as demonstrações contábeis. E olha só, a técnica de contabilidade utilizando os balanços sucessivos, ou técnica de contabilidade por balanços sucessivos. Então, trata-se de uma prática ou de uma ferramenta, de algo didático que vai nos auxiliar durante o registro, o reconhecimento de cada fato contábil individualmente. Então, por exemplo, primeiro fato contábil, venda à vista de mercadorias. Então, nós sabemos que esta venda temos um débito no caixa e um crédito pela receita de venda de mercadorias. Então, o primeiro fato contábil, nós vamos gerar um novo balanço patrimonial, considerando aquele balanço inicial e mostrar as provocações, quais são as alterações que este primeiro fato contábil vai provocar na estrutura do patrimônio da empresa. Então vai ocorrer o quê? Um aumento no caixa da empresa e, consequentemente, este resultado do período, por conta das receitas, custos e despesas, também vão impactar no patrimônio líquido. E sempre, meu caro aluno, toda vez que nós elaborarmos um balanço patrimonial, para satisfazer o conceito de balanço, que significa equilíbrio, isso quer dizer que o total do ativo deve ser necessariamente igual ao total do passivo. Então, o que eu tenho do lado esquerdo deve ser igual ao que eu tenho do lado direito, tá certo? Então, sempre o ativo será igual ao passivo dentro do balanço patrimonial. Então, para satisfazer esta condição de equilíbrio entre as contas patrimoniais, devemos observar esta igualdade entre os totais, tá certo? O total do ativo que reúne ativo circulante e ativo não circulante, e do outro lado, o total do passivo, que corresponde à soma do passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido, tá certo? E olha só, esta técnica de contabilidade por balanços sucessivos evidencia, então, um novo resultado patrimonial toda vez que eu tenho um fato contábil. Então, primeiro fato contábil, nosso primeiro balanço patrimonial. E assim por diante, até o nosso sétimo fato contábil, que corresponde ao último fato contábil desta primeira SP. Então, nós vamos observar 7 balanços patrimoniais. E olha só, a técnica de balanços sucessivos preocupa-se com o registro passo a passo das alterações ocorridas no patrimônio da empresa. Então, esta técnica visa facilitar a compreensão das mutações provocadas pelo balanço, que foram provocadas dentro do balanço patrimonial em vista dos fatos contábeis. Então, olha só, para que nós possamos auxiliar a profissional Ana durante a resolução desse desafio, dessa dificuldade, olha só, é necessário primeiramente classificar as contas patrimoniais contidas no balanço inicial. Então, com base aí no nosso livro, nós temos o nosso balanço inicial. E este balanço, verifique se ele está adequadamente estruturado. Veja se as contas patrimoniais seguem ou então obedecem à estrutura do balanço. As contas estão corretamente classificadas no ativo circulante, ativo não circulante, no passivo ou no patrimônio líquido. Então, fique atento para esta classificação. E em seguida, devemos registrar os fatos contábeis
ocorridos no mês de janeiro e, utilizando a técnica dos balanços sucessivos, apresentar um balanço para cada fato contábil. Se, então, são 7 fatos contábeis, é necessário que você elabore 7 balanços patrimoniais. E olha só, no primeiro fato contábil, nós vamos considerar o saldo inicial do balanço de 2013 e reconhecer as novas alterações por conta do primeiro fato contábil. E então, elaboramos um novo balanço. No segundo fato contábil, vamos considerar este balanço patrimonial que foi elaborado no primeiro fato contábil. E assim por diante, até chegarmos no 7º fato contábil, onde vamos considerar o balanço patrimonial elaborado durante a resolução do 6º fato contábil, tá certo? Então, olha só, haverão 7 balanços patrimoniais ao longo da resolução desta SP. E quando nós chegarmos ao registro do último fato contábil, este fato contábil relacionado ao mês de janeiro, vamos observar então o balanço final, o balanço patrimonial final da empresa Pé Bonito, relacionado ao mês de janeiro. Além disso, olha só, então, o balanço patrimonial, como deve ficar a classificação das contas patrimoniais. Então, este é o nosso balanço inicial. Então, esses serão os saldos das contas patrimoniais que devemos considerar à medida que nós vamos analisando cada fato contábil. Então, nós temos aqui o ativo. E na nossa próxima tela temos o grupo do passivo. Então, esses são os saldos que serão considerados. E agora, então, vamos verificar a contabilização de cada um desses fatos contábeis. Olha só, primeiro fato contábil ocorrido em janeiro de 2014. Pagamento de energia elétrica em dinheiro. Então, nós vamos pagar uma obrigação que já está classificada no passivo circulante. Então, volte lá, observe no passivo circulante, nós temos lá, ó, energia elétrica a pagar no valor de R$ 2.500. Então, veja só, para que nós possamos baixar ou pagar esta obrigação que já está registrada no balanço, nós devemos debitar. Lembram-se da técnica apresentada na aula anterior? Toda vez que você quer reduzir um elemento do passivo, é necessário debitar. E quando você quer aumentar uma obrigação, uma conta do passivo, você tem que creditar. Então, se eu estou pagando, quer dizer que esta conta vai deixar de existir no meu balanço. Então, eu quero quitar esta obrigação, então eu tenho que debitar. E se não é um pagamento à vista, então vai sair do caixa, vai reduzir a minha conta do caixa. E toda vez que eu quero reduzir uma conta do ativo, eu tenho que creditar um valor nesta conta. E se eu quero aumentar a conta patrimonial do ativo, é só debitar. Então, olha só, débito de energia elétrica a pagar e crédito no caixa. Então, neste primeiro fato contábil, você tem que elaborar o balanço patrimonial, evidenciando todos aqueles saldos das contas patrimoniais. Entretanto, no caixa, aqui no ativo, nós vamos verificar esta redução em R$ 2.500 por conta do pagamento desta obrigação. E lá no passivo, quando nós formos analisar a conta de energia elétrica a pagar, que tínhamos no nosso balanço patrimonial anterior, olha só, temos aqui, ó, balanço patrimonial inicial, energia elétrica, R$ 2.500. Esta obrigação, ela deixa de existir. Por quê? Nós vamos pagar esta obrigação.
Tá certo? Então, você finaliza o balanço patrimonial neste primeiro fato contábil com uma redução, tanto no ativo quanto no passivo, de R$ 2.500. E aí vamos para o segundo fato contábil. Temos aqui, ó, pagamento de salários por meio de uma transferência bancária. Olha só, outra conta do passivo saindo de uma conta do ativo. Aquela regra, quer aumentar ou reduzir um ativo ou um passivo, o que eu tenho que fazer? Então, para reduzir o passivo, tenho que debitar. Por que eu quero reduzir o passivo? Porque eu estou pagando esta obrigação, ela vai deixar de existir dentro da empresa. E se eu estou pagando, está saindo o recurso do patrimônio da minha empresa. Então, eu tenho que creditar este ativo. Então, olha só, salários a pagar também estava lá no nosso passivo circulante, no valor de R$ 21.500. Então, outra conta que inicialmente deixa de existir no nosso balanço patrimonial. Então, olha só, débito e crédito no valor de R$ 21.500. E se você elaborar um segundo balanço patrimonial neste fato contábil, o total do seu ativo, o total do seu passivo vai reduzir, considerando o balanço patrimonial que você elaborou aqui no primeiro fato contábil. Ele já possui o seu novo total do ativo e o novo total do passivo. No segundo fato contábil, você vai perceber que o total deste ativo e passivo verificado no primeiro fato vai reduzir em R$ 21.500, tá certo? Por quê? Nós só estamos pagando obrigações ao longo do período. Até o momento não houve nenhuma receita. Então vamos lá, vamos ao terceiro fato contábil. Recolhimento dos encargos sociais por meio de um cheque. Então, vamos pagar uma outra obrigação que também está lá no passivo circulante, utilizando o saldo da conta bancária. Então, reduzimos o passivo, que é só debitar, e creditamos esta conta do ativo, tá certo? Então, olha só, novamente, neste terceiro fato contábil, vamos elaborar um novo balanço patrimonial, considerando o saldo do balanço elaborado no segundo fato contábil. E neste caso, os encargos sociais estão avaliados em R$ 6.000. Então, este terceiro fato contábil, vamos observar uma nova redução agora de R$ 6.000. Então, não houve nenhuma receita até o momento. E olha só, o quarto fato contábil. Pagamento de uma nova obrigação, de uma outra obrigação, agora relacionada ao Simples Nacional. Então, para que nós possamos pagar esta conta, vamos debitar em Simples Nacional a pagar R$ 3.500. Este valor está lá no balanço inicial, saindo este valor do banco. Então, a empresa está inicialmente pagando todas as suas obrigações. E no quarto fato contábil, vamos gerar um novo balanço patrimonial, considerando os saldos do nosso terceiro fato contábil, tá certo? E olha só, caminhando então para o quinto fato contábil. Além de pagar as obrigações, temos aqui agora um gasto relativo à compra de mercadorias a prazo. Então vamos lá. A empresa adquiriu mercadorias, então entrou ativo dentro da empresa. Ela adquiriu estoques de mercadorias. E não houve um pagamento à vista, foi uma compra a prazo. Então, nós vamos reconhecer esta obrigação de fornecedores. E lembre-se, meu caro aluno, acesse o livro para verificar esta relação dos 7 fatos contábeis. E vamos lá, vamos avançar. Lembrando que no quinto fato contábil, geramos um novo balanço considerando os saldos do quarto fato contábil. Vamos lá. Sexto fato contábil, recebimento de clientes. Então, os clientes pagaram aquelas duplicatas, tá certo? Pagaram por meio de uma transferência bancária. Então, olha só, lembrando que os clientes ou duplicatas a receber é uma conta do ativo, de natureza devedora. Se o cliente pagou, ele não tem mais essa obrigação com a empresa. Logo, a empresa deve reconhecer a baixa deste direito, pois os clientes pagaram a sua obrigação.
Em contrapartida, a empresa deve reconhecer a entrada deste ativo. Nós trocamos, então, um ativo pelo outro. Trocamos a duplicata a receber e ela passa, então, ela deixa de ser um direito e passa a ser um bem. Então, reconhecemos a entrada ou o aumento no banco e reconhecemos a baixa no clientes. Então, veja que foi um fato contábil que houve uma mutação somente entre contas do ativo. Vamos lá, 7º fato contábil, pagamento de fornecedores por meio de uma transferência bancária. Então, a empresa novamente vem aqui pagar uma outra obrigação. Se vamos pagar uma obrigação, nós queremos reduzir o passivo, então nós temos que debitar. E aí, não vai sair recursos da empresa? Então, vai sair recursos, ou é do banco, ou é do caixa. Então, se sai recursos do ativo, vai reduzir o ativo, eu tenho que creditar. Então, débito em fornecedores, vamos reduzir esta obrigação e também vamos reduzir o saldo de contas bancárias. Então, olha só, vamos observar como ficaria, então, o nosso 7º balanço patrimonial. Então, considerando os saldos dos 7 fatos contábeis, este é o 7º fato, este é o nosso 7º balanço patrimonial, que reúne, então, todos os valores dos saldos que foram verificados ao longo desses 7 fatos contábeis. Então, chegamos a um total do ativo de R$ 502 mil. E lembre-se, nós iniciamos com um balanço com um ativo total de R$ 543.500. Então, olha só, pagaram-se tantas obrigações que o patrimônio da empresa ele só encolheu, reduziu durante o mês de janeiro. E olha só, total do ativo é igual ao total do passivo. Satisfez a condição de equilíbrio entre as contas patrimoniais. E veja só, pagamos o Simples Nacional, então nós não temos nenhum saldo dessas contas, pois foram pagas e não foram provisionadas novas obrigações semelhantes a essas que foram pagas. Por isso que nós apresentamos esses saldos zero, tá certo? Então essa foi a nossa primeira situação problema, onde nós elaboramos o balanço patrimonial, nós fizemos esses ajustes considerando os 7 fatos contábeis, utilizando a técnica de balanços sucessivos. E agora, vamos então para a nossa segunda SP. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Olá! Bom, então chegamos à nossa segunda situação problema e é neste momento que nós vamos compreender sobre a demonstração do resultado do exercício. E assim como nós fizemos com o balanço patrimonial, vamos compreender a sua estrutura, os elementos que compõem este demonstrativo, vamos compreender a sua finalidade e também, ao passo que nós evidenciamos essas informações, já vamos compreender a importância deste demonstrativo para o processo de gestão empresarial. Mas antes, vamos então compreender o enunciado da nossa segunda SP. Olha só, a profissional Ana precisa explicar ou então melhorar os seus relatórios ao Manuel, o gestor da empresa Pé Bonito, mostrando então o quanto a contabilidade é importante para este processo de gestão empresarial. Sendo assim, vamos então auxiliar a Ana a elaborar a demonstração do resultado do período, ou então conhecida também como demonstração de resultado do exercício. Então, com base nos fatos contábeis ocorridos no mês de janeiro, vamos reconhecer essas alterações desses outros novos
os fatos contábeis, levar essas alterações também para o balanço patrimonial e já elaborar a demonstração do resultado do exercício, tá certo? Mas olha só, para que nós possamos avançar nesta SP, é necessário que você, meu caro aluno, saiba diferenciar contas patrimoniais das contas de resultado. Lembre-se, contas patrimoniais são aquelas utilizadas durante a elaboração do balanço patrimonial e as contas de resultados são aquelas destinadas para elaborar a DRE, tá certo? DRE é a expressão utilizada para a demonstração do resultado. E olha só, além disso, como registrar essas contas de resultado dentro desta nova demonstração que nós vamos compreender? Existe também uma técnica a ser utilizada. E olha só, e aí, existe uma estrutura adequada durante a elaboração da DRE? Veja só, o balanço patrimonial nós seguimos uma estrutura. E a DRE? Sabendo que existe uma normativa, uma lei contábil que vai obrigar os profissionais atrelados a esta área a seguir estas regras, os padrões, e aí, você acha que a DRE também não possui um modelo? Bom, vamos lá. Quais são os elementos que compõem a DRE? Nós sabemos que o balanço patrimonial ele é composto pelos bens, direitos e obrigações. E aí? E a demonstração do resultado do exercício? Quais são os elementos que compõem esta estrutura? Então agora vamos compreender os elementos desta demonstração. Olha só, primeiramente começando com as receitas, que são aquelas entradas de recursos financeiros, ou então são fatos que vão resultar na entrada de ativos dentro de uma empresa. E esses, por sua vez, decorrem da venda de bens, da venda de mercadorias ou então da prestação de serviços ou de outras receitas ou ainda de operações financeiras. Por exemplo, receita com a prestação de serviços, receita com a venda de produtos e mercadorias, juros ativos, que são aqueles juros recebidos por atraso dos clientes que não pagaram as obrigações que mantêm com a empresa, aluguéis ativos ou aluguéis recebidos e ainda descontos obtidos. A empresa efetuou uma compra de mercadorias e aí, durante esta negociação, durante o trâmite, o translado dessa mercadoria, por conta de algum evento, ela recebeu um desconto. E este desconto também deve ser reconhecido dentro dos registros contábeis. Além disso, temos as despesas. E fique atento agora para a diferença entre despesas e custos. Olha só, as despesas são gastos decorrentes do consumo de bens durante, olha só, então são gastos decorrentes do consumo de bens e também da utilização de serviços que não estão vinculados à produção. Por exemplo, energia elétrica do setor administrativo ou do setor de vendas, assim como os gastos com a aquisição de material de limpeza, a conta de água, o aluguel do setor administrativo e os salários dos funcionários que trabalham nesses setores. E agora nós temos os custos. Fique atento aí para a diferença de custos e despesas. Custos também são gastos decorrentes da aquisição ou consumo de bens e de serviços, mas olha só a palavra mágica, vinculados à produção. As despesas não estão relacionadas à produção. Então, lembre-se desta diferença ou deste termo que vai diferenciar custos e despesas, tá certo? Por exemplo, custos com a aquisição de matéria-prima ou então gastos com a aquisição de materiais secundários, o gasto com o pagamento da folha de pagamento,
gastos com energia elétrica do setor produtivo e ainda o aluguel do barracão, onde ocorre a produção de produtos e outros ativos. E olha só, considerando esses elementos que foram apresentados, considerando ainda que você compreendeu a diferença entre receita, custos e despesas, vamos auxiliar a profissional Ana a elaborar o resultado do período, a elaborar a DRE da empresa Pé Bonito, no sentido de verificar se houve lucro ou prejuízo no mês de janeiro. Então, com base num conjunto de informações, de fatos contábeis, vamos chegar, ou então vamos verificar este resultado. Se a empresa teve lucro, prejuízo e o porquê do seu resultado. Então, nós vamos analisar esta demonstração ao final. Então, olha só. Temos aqui novos fatos contábeis. Além daqueles 7 que nós já efetuamos a alteração no balanço patrimonial, utilizando a técnica de balanços sucessivos, temos aqui novamente outros 7 fatos contábeis. Então temos aqui primeiramente a venda de mercadorias a prazos. E como que esta venda pode alterar o balanço ou qual conta de resultado que eu retiro deste fato contábil? Então, olha só, primeiro lançamento, débito, venda de mercadorias a prazo. Então, o cliente comprou a prazo da empresa. Então, duplicatas a receber, débito de duplicatas ou clientes, contra um crédito de receita com a venda de mercadorias. Então vai anotando aí. Segundo fato contábil, apropriação da energia elétrica. Quando nós falamos apropriação, não quer dizer que é o pagamento da conta. A apropriação é reconhecer esta obrigação no balanço e, considerando o princípio da competência, já reconhecer essa despesa no resultado do período. Quando eu falo resultado do período, estou me referindo a DRE. Então, já falamos de uma conta de resultado aqui, que está relacionada à receita, e olha só, apropriação de energia elétrica. Então, vamos lá. Despesa com energia elétrica, débito, contra um crédito de energia elétrica a pagar. Então, eu apropriei esta obrigação. Terceiro fato contábil, apropriação de salários a pagar. Então, vamos lá. Débito de despesas com salários e crédito de salários a pagar. Vamos lá. Quarto fato contábil, apropriação de encargos sociais. Vamos lá, então. Débito de despesa com encargos sociais contra um crédito de encargos sociais a pagar. Então, veja só, esse termo a pagar são contas patrimoniais do passivo. Quando é a receber, são contas patrimoniais do ativo. Não é é só uma regra didática, só para você compreender essa distinção entre contas do ativo e passivo, tá certo? Vamos lá. Quinto fato contábil, apropriação do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional trata-se de um imposto, uma dedução da receita. Então, vamos lá. Débito de Simples Nacional ou, então, impostos sobre a receita contra um crédito de Simples Nacional a pagar. Vamos lá. Sexto fato contábil, venda à vista. Venda à vista, vamos supor que entrou no banco ou no caixa, tanto faz. Então, se entrou no ativo, vamos debitar. Então, olha só, débito no banco ou débito em caixa, vamos analisar mais adiante qual conta que entrou ou não. Então, vamos lá, débito no banco contra um crédito de receita de vendas de mercadorias. E sétimo fato contábil, venda de mercadorias, só que 50% à vista e o restante a prazo. Então, vamos lá. Temos aqui 2 débitos para um único crédito. Olha só, primeiro débito, entrou 50% à vista. Então, vamos lá. Banco, débito no banco, 50%. Outro débito em clientes, por quê? Venda a prazo.
contra um único crédito de receita com a venda de mercadorias. E olha só, supondo que esta venda é de 10 mil reais, então o 10 mil reais nós registraríamos aqui. E em cada um desses débitos, 5 mil. Mas não é este o valor deste fato contábil, tá certo? É só para explicar este débito, esses dois débitos para um único crédito. Então, considerando esses lançamentos, esses fatos contábeis, o que corresponder a contas patrimoniais, em cada um desses 7 fatos contábeis, vamos levar para o balanço patrimonial. Então, considerando os valores desses novos 7 fatos contábeis, vamos ajustar tanto nas contas do ativo circulante, quanto trazer esses valores para o ativo não circulante e também levar para o passivo, tá certo? Então, nós trazemos, então, resgatamos esses valores. E olha só, olha aqui aquelas provisões do salário, dos encargos, da energia elétrica que nós fizemos o provisionamento, do Simples Nacional. Então, esses são os valores que correspondem àqueles fatos contábeis. E assim, nós fechamos o passivo circulante e o passivo não circulante. E já o professor volta para explicar sobre esses lucros acumulados. Então, olha só, vamos compreender a estrutura da DRE, começando com a receita bruta de vendas. E é dentro desta classificação que nós podemos escrever receita com a venda de mercadorias, que é aquela conta utilizada naquele fato contábil relacionado às vendas. Em seguida, nós retiramos dessas receitas, olha só o sinal negativo, as deduções e os impostos. E quais foram as deduções e os impostos ao longo daqueles fatos contábeis? Nós já sabemos que nós temos o Simples Nacional. O Simples Nacional é um imposto sobre a receita auferida ao longo do período social, tá certo? Então, nós temos aqui Simples Nacional ou imposto sobre as vendas. Receita menos as deduções e os impostos, encontramos a receita líquida. Receita líquida, então, é só um saldo parcial, tá certo? Em seguida, retiramos os custos dos produtos vendidos. E este nós calculamos. Qual é o custo relacionado àquelas vendas? Também nós reconhecemos contabilmente o quanto equivale. E olha só, receita líquida menos os custos, encontramos um novo saldo parcial, chamado de lucro bruto. E por fim, do lucro bruto, nós retiramos as despesas fixas, e essas despesas fixas estão relacionadas às despesas administrativas, às despesas com vendas. Ainda nós trazemos dentro desta unidade qualquer receita financeira, despesas financeiras, ou então nós chamamos isso de gastos não relacionados com a produção. Então nós reunimos todos esses gastos, ou então aquelas despesas que não estão vinculadas aos custos, ou não está vinculado com a produção. Então, viu a distinção entre custo, onde está o custo e onde está a despesa dentro da DRE? Por fim, lucro bruto, menos essas despesas, encontramos o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Então, dependendo do regime tributário que a empresa segue, temos que calcular o imposto de renda e a contribuição social, e só assim nós finalizamos a DRE com o resultado líquido do período. E este resultado líquido pode ser lucro ou prejuízo. Então, considerando essa demonstração contábil, veja só como que nós vamos apresentar a DRE com seus respectivos valores. Então, olha só. Lembrando que a DRE adota o regime de competência. Então, independentemente se aquela venda foi a prazo ou se ela foi à vista,
ou se as despesas e os custos foram pagos ou não, nós reconhecemos na sua totalidade os valores relacionados a cada uma das contas de resultado. Então, o total das vendas de mercadorias, que está dentro deste grupo de receita bruta, R$49 mil. Menos as deduções, e de dedução nós temos apenas o Simples Nacional, nós chegamos à receita líquida no valor de R$45.900. Da receita líquida, retiramos os custos das mercadorias vendidas. E então, encontramos o lucro bruto de R$30.900. Retiramos as despesas administrativas e então encontramos um resultado positivo. E esse resultado positivo é chamado de lucro. E olha só, se nós observarmos lá no balanço patrimonial inicial, aquele balanço em que nós tínhamos anteriormente, olhe lá no passivo, veja se no patrimônio líquido nós tínhamos algum lucro. Nós tínhamos lá somente o capital social no valor de R$400 mil. E aí nós realizamos aqueles ajustes dos 7 fatos contábeis e nós verificamos que o balanço ele apresentou um lucro acumulado de 11.400. E este lucro acumulado é proveniente deste resultado do período de R$11.400. Então, o resultado do período nós transferimos para o balanço patrimonial utilizando a conta de lucros acumulados. E se fosse um prejuízo verificado no período, nós transferiríamos este valor para a conta de prejuízos acumulados também dentro do patrimônio líquido da empresa, tá certo? Então chegamos ao final da nossa segunda SP e agora vamos para a nossa terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Olá, bom, chegamos à nossa terceira situação problema e é neste momento que vamos compreender sobre o plano de contas. O plano onde vai reconhecer a codificação das contas do ativo, do passivo, no sentido de facilitar a atividade contábil, o registro desses fatos contábeis. E lembre-se, após esta aula nós temos o chat de atividade, onde o professor vai apresentar assuntos relacionados desta aula, tirar dúvidas sobre o que foi tratado ao longo deste encontro e aproveite este momento para tirar as dúvidas sobre os exemplos que foram apresentados ao longo da resolução desse balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício. Combinado? Então agora vamos ao quadro para conhecer então a nossa terceira SP. Olha só. Ana comentou com o Manuel, que é o proprietário da empresa, que o plano de contas da empresa Pé Bonito ele estava desatualizado, muito enxuto. Faltavam algumas contas patrimoniais com base naqueles fatos que foram apresentados. Algumas contas não existiam no plano. Então, Ana possui o desafio de, primeiramente, explicar a importância do plano de contas e reconhecer essas contas no plano de contas e, além disso, mostrar como que é a contabilização desses fatos contábeis utilizando o método das partidas dobradas. Então, nessa situação problema, vamos compreender diversas ferramentas. Então, olha só. E aí, vamos então analisar o plano de contas nessa terceira SP. Então é ao longo deste momento que nós vamos compreender a importância desta ferramenta. E ainda vamos verificar
Ou então vamos sugerir novas contas para ingressar nesta ferramenta. E então contabilizar os fatos contábeis utilizando o método das partidas dobradas. É isso aí, o débito e o crédito. Foi o que nós fizemos ao longo da primeira SP e da segunda situação problema. Então, olha só, primeiramente compreendendo sobre o plano de contas. Ele é feito por meio de códigos. E cada conta contábil, ela possui um determinado número ou código. Ou então, possui graus, que vai nos auxiliar a identificar cada elemento patrimonial. Olha só. Então, vamos lá. Primeiro grau, o dígito que indica a estrutura. Isto é, 1 para classificar o ativo. 2, passivo e patrimônio líquido. 3, representando as receitas e deduções da receita. Toda vez que utilizarmos o 4, significa que estamos tratando de custos e despesas. E 5 está relacionado à conta de apuração do resultado, que vamos compreender na nossa próxima aula. E olha só, temos ainda o segundo grau. O segundo grau indica o grupo de contas. Então, lembram-se, 1 significava o ativo e 1.1 significa ativo circulante. E qual é a outra classificação do ativo? O ativo não circulante. Isto é, 1.2 significa ativo não circulante. Vamos lá. Terceiro grau, dígito que indica o subgrupo. Vamos lá, 1 sabemos que é o ativo, 1.1 é o ativo circulante e 1.1.1 significa o subgrupo das disponibilidades. E quer dizer que dentro das disponibilidades vamos registrar as contas patrimoniais. E olha só, quem são essas contas patrimoniais? São apresentadas pelo quarto grau, que vai indicar a composição dos subgrupos. Isto é, vai evidenciar as contas patrimoniais. Vamos lá. 1, ativo, 1.1, ativo circulante. 1.1.1, disponibilidades. E o 2 indicando a conta de bancos. E se fosse o 1 em vez do 2, seria o caixa, tá certo? E lembre-se, nós podemos utilizar aqui, ó, por exemplo, 2.1. 2 é passivo, 1 é o passivo circulante. E se fosse aqui, ó, 2.1.1, passivo, passivo circulante, fornecedores. E se tivesse aqui o ponto 1, seria o fornecedor A, por exemplo. Tá certo? Então vamos lá, vamos avançar nesta nossa terceira SP. Método das partidas dobradas. São os débitos e créditos, as convenções. E olha só, lançamentos de débito e crédito são utilizados durante o registro dos fatos contábeis. Isso nós já compreendemos ao longo das nossas aulas, ao longo das SPs. E após esses registros, são gerados os razonetes, ou então o razão contábil, que é aquele que nós utilizamos, que é em forma de T, onde nós colocamos aqui, ó, a conta patrimonial ou a conta de resultado, trazemos o saldo inicial e registramos as mutações e ao final apresentamos o saldo final, tá certo? Além disso, temos aqui a regra da contabilização das contas patrimoniais. Então, olha só, ou das contas de resultado. Regra das contas patrimoniais. Em relação ao ativo, para aumentar o caixa, nós devemos debitar. Para reduzir a conta de bancos, ou então para reduzir a conta do ativo, é só creditar um respectivo valor nesta conta patrimonial. Para o passivo e patrimônio líquido, é o contrário. Aumenta quando nós creditamos e reduz quando nós debitamos qualquer valor. E, meu caro aluno, fique atento para as contas redutoras do ativo e do passivo que nós vamos compreender no nosso terceiro encontro. Então, por enquanto, não estamos mencionando sobre as contas redutoras, tá certo? E agora, em relação às contas de resultado, aquelas utilizadas durante a elaboração da DRE, ou só demonstração do resultado. Os custos e despesas,
aumentam, ou então, quando nós vamos reconhecer uma despesa no período, olha só, vamos debitar contra um crédito em uma conta patrimonial, ou se é o pagamento, nós vamos reconhecer a saída desta conta do passivo contra uma conta do ativo, tá certo? Ou então, lembra que nós fizemos a apropriação das despesas? Nós debitamos a despesa de salários contra o crédito de salários a pagar. Então, veja só, para aumentar uma despesa ou um custo, debitar. E para diminuir, é só creditar um determinado valor. Mas fique tranquilo, essa aqui não é uma regra que nós, profissionais da informação contábil, devemos decorar. Isso aqui nós vamos compreendendo à medida que nós registramos os fatos contábeis, à medida que nós elaboramos as demonstrações contábeis. E olha só, as receitas. Fiz uma venda, agora eu fiz uma nova venda. Então, à medida que eu reconheço essas vendas ao longo do período, eu tenho que creditar para reconhecer ou então para aumentar esses saldos de receitas. E, em contrapartida, para reduzir essas contas de resultado, eu tenho que debitar. Então, por isso que toda vez que quando a empresa ela efetua uma venda, para reconhecer esta venda a prazo, por exemplo, nós fazemos o quê? Débito de clientes contra um crédito de receita com a venda de mercadorias. Então, olha só, olha o crédito de receita com a venda de mercadorias. O crédito, ele aumenta a conta de resultado, tá certo? Então, esta é uma regra que nós utilizamos durante a escrituração contábil. E olha só, as regras das contas patrimoniais. Então, temos aqui, por exemplo, o caixa contra bancos. Nós fizemos o quê? Uma transferência de saldos do caixa para o banco. Nós tínhamos aqui um saldo inicial. Transferimos, e o banco também tem o seu saldo inicial. Transferimos do caixa R$500, então creditamos no caixa R$500 e vamos debitar esses R$500 no banco. Então, olha só, débito aumenta o ativo e crédito reduz ativo. E se fosse o passivo, seria o contrário, conforme a regra apresentada. E as contas de resultado? Vendas, vamos lá. Vendas, houve uma venda no período, uma venda à vista. Então, se é uma venda à vista, vamos supor que entrou R$1.000 então no caixa da empresa, contra um crédito de R$1.000 em receita com vendas. Por isso que débito aumenta ativo e crédito aumenta receita. E se fosse um custo, vamos lá, despesa com salários. Teríamos aqui um razonete dos salários a pagar. Então, vamos efetuar a provisão dessa despesa. Então, vamos lá. Débito no valor de R$5.000, que é a despesa com a folha de pagamento, contra o crédito de R$5.000. Então, ó, creditou no passivo, aumenta. Debitou na despesa, aumenta. E se a empresa resolve pagar essa despesa? Ela tem que debitar, então, olha só, vai debitar no passivo, reduz. Contra um crédito no ativo. Crédito reduz ativo, débito reduz ativo. Então, viu a teoria se aplicando na prática? Então, nós verificamos esses conceitos utilizando os razonetes. Então, com base nesses conceitos, vamos auxiliar a profissional Ana durante este desafio que foi apresentado. Então, em primeiro lugar, Ana deve incluir no plano de contas as contas patrimoniais e contas de resultado que não estão presentes, isto é, que estiverem ausentes, considerando o plano de contas que está aí no nosso livro. Em seguida, ela deve registrar todos os fatos contábeis ocorridos em janeiro, isto é, aqueles 14 fatos contábeis, utilizando o método das partidas dobradas e também utilizando o livro diário que nós vamos compreender em breve, tá certo? Então, utilizar esses 14 fatos contábeis para auxiliar a profissional Ana a mostrar o gestor da empresa Pé Bonito a importância de se utilizar o livro diário. E o livro diário, o livro Razão Diário, ele evidencia cada fato contábil, a natureza dos lançamentos, as contas patrimoniais e de resultado envolvidas e os respectivos valores que vão
modificar a estrutura patrimonial que vão impactar no resultado do período. Bom, então chegamos ao final da nossa terceira situação-problema, onde verificamos sobre o método das partidas dobradas e sobre a necessidade de utilizar o plano de contas durante a contabilização dos fatos contábeis. Agora, vamos para a nossa última situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá, chegamos à nossa quarta situação-problema e é neste momento que vamos verificar novos conceitos relacionados à contabilidade e que auxiliam durante o conhecimento do patrimônio das empresas ou então a correta contabilização dos fatos contábeis ou então do cumprimento de normas ou então da legislação contábil. Então é necessário que, além de compreender o conceito de patrimônio, da estrutura das demonstrações contábeis, é fundamental que você reconheça os aspectos relacionados aos entes fiscais. O que esses organismos obrigam que as empresas transmitam? Quais são as informações necessárias de serem transmitidas? E por meio de qual ferramenta nós incluímos essas informações das empresas e enviamos para esses órgãos fiscais? E é nesta aula, é nesta situação-problema que nós vamos compreender então quais são esses instrumentos. Mas antes, vamos compreender o enunciado da nossa quarta situação-problema. Então, Ana tem novos desafios. Primeiro, explicar a importância dos livros contábeis. O que esses livros contábeis reúnem? Quais as informações inseridas nesses livros contábeis? Em seguida, apresentar as características e os requisitos básicos impostos pela legislação durante o processo de escrituração. E então, rever os lançamentos contábeis e registrar aqueles 14 fatos contábeis verificados desde o início da nossa segunda aula, utilizando o razonete, para então demonstrar o saldo de cada conta contábil individualizada. Então, nós vamos utilizar os livros contábeis para evidenciar esses fatos contábeis e, a partir desses livros, verificar a imposição legal, o que é necessário ser transmitido e por meio de qual instrumento. Então, olha só, todos os registros contábeis, isto é, todos os lançamentos de débito e crédito dentro da contabilidade, que provocados pelas ações, pelas atividades das empresas, devem ser alocados em livros contábeis. E esses livros contábeis devem ser transmitidos para os órgãos fiscalizadores. E quais são os livros contábeis? Temos o livro diário, o livro razão e outros livros auxiliares, os controles de caixa, os controles das contas correntes. Então, olha só, livro diário, livro razão são informações, são instrumentos que são mantidos dentro da contabilidade das empresas. Um escritório de contabilidade elabora o livro diário, o livro razão, para evidenciar os fatos contábeis, os totais dos débitos, os totais dos créditos. E como que nós transferimos essas informações para os órgãos fiscais? Por meio dos instrumentos digitais, que fazem parte do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Então, olha só, e dentro do SPED, nós temos o subprojeto da ECD, que corresponde à Escrituração Contábil Digital.
Então, a ECD, ela tem o objetivo de substituir a escrituração contábil, que é feita em papel. Isso que nós fizemos ao longo da nossa primeira aula e desta aula, esse débito, esse crédito, o hábito de nós escrevermos, efetuarmos esses lançamentos. Então, agora nós não fazemos mais utilizando a caneta, isso considerando a atividade contábil. Nós utilizamos o instrumento digital que vai efetuar a escrituração contábil e, além disso, transmitir por meio de um arquivo eletrônico. E olha só, há uma obrigação de transmitir este instrumento, este subprojeto que reúne todas essas informações das empresas. E olha só, a ECD, ou a escrituração contábil digital, envolve os livros contábeis do livro diário, livro razão, livro balancete diário, balanços, fichas de lançamentos, entre outros livros auxiliares. Então, há a imposição legal de transmitir essas informações para os entes fiscais. Além deste subprojeto, temos outros diversos subprojetos do SPED. Para você conhecer ainda mais, acesse o site do SPED, digite lá no Google, Sistema Público de Escrituração Digital. Acesse o site e conheça todos os subprojetos. Mas nesta aula vamos ainda compreender sobre a escrituração fiscal digital, que corresponde a um arquivo digital ou um instrumento eletrônico que constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais, reúne informações de aspecto fiscal e também outras informações de interesse dos órgãos fiscalizadores, isto é, da Secretaria da Receita Federal. Então é por meio desses subprojetos que os órgãos fiscais vão fiscalizar as empresas, vão verificar as informações que as empresas transmitiram e que corresponde a todas as ações, as atividades realizadas ao longo de um período social, que geralmente é de 1 ano, e vão verificar esses valores e então analisar se as empresas apresentaram as informações corretas. E olha só, a EFD é o arquivo deste subprojeto, ou tanto de outros subprojetos do SPED, deverão ser assinados digitalmente e transmitidos via internet utilizando o ambiente SPED. Aqui o professor destaca que a assinatura digital desses livros contábeis deve ser elaborada por um profissional habilitado, que é o contador, tá certo? Então vamos lá. Continuando sobre esses conceitos, vamos agora resolver esta nossa quarta situação problema. E olha só, os livros contábeis têm grande importância, desempenham um papel fundamental dentro de qualquer empresa, pois eles reúnem informações obrigatórias que a legislação impõe que as empresas transmitam essas informações para que sejam fiscalizadas posteriormente. Além disso, quais são os elementos básicos desses livros contábeis, desses subprojetos? O que esses livros contábeis devem conter? Quais são as informações? Então, ele deve reunir o local e a data do fato, qual é a conta devedora, qual é a conta credora envolvida naquele fato contábil, qual é o histórico. Por exemplo, uma venda a prazo de mercadorias por meio da entrega de determinados ativos, e este pagamento ocorrerá em 30, 60, 90 dias. Então, este é o histórico deste fato contábil. Qual é a conta devedora? Clientes, porque foi uma venda a prazo. E a conta credora, receita com a venda de mercadorias. E, por fim, apresentamos o valor deste evento, desta venda. E então,
Para auxiliarmos a nossa profissional, a Ana, a resolver esta SP, nós devemos então o quê? Rever os lançamentos contábeis e ainda elaborar os razonetes. E assim nós auxiliamos esta profissional a apresentar a importância desses elementos fiscais, desses instrumentos digitais aos profissionais de contabilidade ou ao gestor da empresa, a todos os usuários da informação contábil que observam essas informações e tomam as suas decisões com base nesses livros, tá certo? E um deles corresponde ao governo, que analisa a situação patrimonial, financeira e econômica das organizações, observando os subprojetos do SPED, observando as informações inseridas dentro desses elementos digitais. Bom, então encerramos aqui a nossa quarta situação problema e agora vamos para então o encerramento da nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Olá, meu caro aluno, chegamos então ao encerramento deste nosso segundo encontro. E enquanto o professor apresenta alguns elementos que foram verificados ao longo desta aula, aproveite para deixar as suas dúvidas relacionadas aos elementos que foram apresentados ao longo deste encontro. É isso mesmo, falamos sobre a demonstração do resultado do exercício. E verificamos que, assim como o balanço patrimonial, a DRE possui uma estrutura que deve ser seguida, que deve ser apresentada ao usuário da informação contábil. A DRE possui elementos que fazem parte da sua estrutura. Por exemplo, temos as receitas, os custos e as despesas. Além disso, dentro da demonstração do resultado do exercício, podemos observar casos sazonais. Por exemplo, os ganhos e as perdas. Então, busque compreender ainda mais sobre essas informações que estão constantes dentro da demonstração do resultado do exercício. E aproveite, acesse o nosso fórum para verificar os conteúdos que o professor apresenta neste ambiente. Em breve, vou publicar alguns materiais no nosso fórum que vão ampliar os seus conhecimentos sobre as demonstrações contábeis. Então, fique atento para essas informações. São conhecimentos para auxiliar a sua compreensão sobre as informações que você pode verificar no cotidiano das empresas. Mas lembre-se, não faz parte do conteúdo que será utilizado para a nossa prova. E sobre esse aspecto, vamos falar então um pouco sobre o que vamos verificar durante as nossas avaliações. Então, sobre o balanço patrimonial, lembre-se de estudar a estrutura desta demonstração, reconhecer as suas classificações, quais são os elementos utilizados dentro do balanço patrimonial, o conceito dos grupos, subgrupos patrimoniais. É isso aí, o que é o ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, que correspondem às obrigações com terceiros. E ainda temos o patrimônio líquido, que corresponde à obrigação que a empresa mantém com os sócios. Sobre a demonstração do resultado do exercício, é fundamental que você compreenda o que são receitas, o que é uma despesa, o que são custos, qual a diferença entre o custo e a despesa. Lembre-se daquela expressão vinculado à produção. Se estiver, é custo. Se não estiver vinculado à produção,
é uma despesa. Então lembre-se sempre desses conceitos, tanto para as nossas aulas, durante a compreensão dos assuntos que serão tratados ao longo de cada uma das SPs, das nossas aulas, e também para o seu cotidiano, para a sua vida profissional, tá certo? Além disso, falamos sobre o plano de contas. Qual a utilidade do plano de contas? Para que ele serve? Ele reúne o quê? Ele é elaborado por meio de códigos, e esses códigos representam as contas patrimoniais e as contas de resultado. E à medida que apresentamos outros níveis, vamos descendo as classificações tanto das contas patrimoniais quanto das contas de resultado. Então, lembre-se, reúna esses conceitos e venha para as nossas aulas. E também esses serão os conceitos que serão exigidos de você durante as avaliações. Além disso, falamos sobre os fatos contábeis. Lembre-se, lá na nossa primeira aula, falamos sobre os fatos perguntativos, fatos quantitativos, fatos mistos. São conceitos que são necessários que você lembre destes durante a contabilização, então, ou durante a resolução das avaliações. Lembre-se, aqueles que modificam somente contas patrimoniais, contas do passivo e não provocam variações no patrimônio líquido. Ou só aqueles que vão provocar variações somente no patrimônio. Ou então, fatos que vão envolver variações patrimoniais no ativo e no passivo, juntamente com o patrimônio líquido. E na aula de hoje, verificamos ainda mais sobre os fatos contábeis. Falamos sobre o método das partidas dobradas e como classificar, como registrar esses fatos contábeis, utilizando então a técnica do débito e do crédito. E aí, o que significa a técnica do método das partidas dobradas? Também foi um conceito apresentado na aula de hoje. Lembre-se deste conceito e claro, ao longo, conforme você estiver estudando a contabilidade, contabilizando fatos contábeis, indiretamente você vai se recordar desta técnica do método das partidas dobradas, de debitar e creditar. Por mais que você não venha a se recordar do conceito ou da história do método das partidas dobradas, mas a técnica pode ter certeza que desde a primeira aula você já compreendia. E a partir de hoje você não vai esquecer mais essa técnica do para um débito, no mínimo um crédito, ou então para um débito pode ocorrer mais créditos, ou então para um único crédito, mais de um débito. Então, lembre-se sempre desses conceitos ao longo da sua atividade profissional e, além disso, falamos também sobre os livros fiscais, os livros contábeis, os subprojetos do SPED. Então, fique atento aos conceitos que foram apresentados ao longo desta aula e esteja preparado para a resolução da sua avaliação e também esteja preparado para o mercado de trabalho, pois ele vai exigir muito mais do que os conceitos que foram apresentados durante esta disciplina ou então durante as próximas disciplinas que você vai ainda ter no seu curso. Então, busque sempre ampliar os seus conhecimentos em materiais secundários, materiais auxiliares e fique sempre atento à legislação contábil, pois ela altera diariamente, tá certo? E bom, eu encerro por aqui o nosso segundo encontro e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá! Olá, estamos chegando ao fim da segunda unidade de contabilidade. Antes de encerrarmos, vamos revisar os conceitos vistos para termos certeza de que você captou tudo? Ao longo das 4 sessões, você foi apresentado a dinâmica patrimonial a partir do registro dos fatos contábeis e viu também os procedimentos de elaboração das demonstrações contábeis. Distinguiu atos contábeis de fatos contábeis e contas de resultado de contas patrimoniais. Conheceu a técnica da contabilidade por balanços sucessivos, que é a prática do registro de cada fato contábil individualmente, e estudou como é feito o plano de contas e o método das partidas dobradas, no qual, para cada crédito, há um débito de igual valor. Também viu quais os livros contábeis obrigatórios pela legislação e como funciona o Sistema Público de Escrituração Digital. Já na SR dessa unidade, você auxiliou a Ana, nova contadora da revendedora de calçados Pé Bonito, a reestruturar a área contábil da empresa. Na SP1, você ajudou Ana a reclassificar o balanço patrimonial de acordo com a legislação e utilizou o método de balanços sucessivos para fazer com que o dono da loja, Manuel, compreendesse a prática dos registros na contabilidade.
Na SP2, foi necessário corrigir o balanço patrimonial feito anteriormente, pois Ana havia se esquecido de registrar alguns fatos. Outra tarefa foi elaborar um relatório para mostrar a Manuel se a empresa gerou lucro ou prejuízo no mês de janeiro. Já na SP3, você e Ana tiveram de explicar a Manuel a importância e a finalidade de ter um plano de contas adequado às necessidades da empresa e como os fatos contábeis são contabilizados através do método das partidas dobradas. Por fim, a SP4 trouxe 3 desafios. Primeiro, foi preciso esclarecer a Manuel a importância dos livros contábeis e informá-lo sobre quais são utilizados. Em seguida, foi preciso rever se os lançamentos feitos em janeiro de 2014 pelo método das partidas dobradas estavam de acordo com o que é imposto pela legislação. A última tarefa foi registrar os 14 fatos em razonetes para demonstrar o saldo de cada conta contábil individualizada. Ufa! Bastante coisa, né? Mas eu te aconselho a não parar por aí. Eu vou deixar 2 exercícios para você responder. Primeiro, uma sapataria realizou movimentação em várias contas contábeis patrimoniais e de resultado. Porém, um dos sócios solicitou que apenas os registros das contas patrimoniais fossem reconhecidos no livro. Caso você fosse o outro sócio da empresa, o que você faria? Segundo, se você trabalhasse na contabilidade do comércio de rapaduras Melado Limitada, quais seriam os fatos registrados pela técnica dos balanços sucessivos? Então vamos lá! Caso tenha alguma dúvida para resolver as questões, volte ao seu livro didático e não se esqueça de que é possível encontrar material complementar no seu ambiente virtual de aprendizagem. E vamos combinar! Responda aos questionários da pré e pós-aula. Eles são importantes na evolução do seu conhecimento. Bem, por essa unidade é só. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!